Amém? Graças a Deus. Queridos, esse é o último mês do ano de 2025. E o mês de dezembro nós temos um tema, uma palavra profética que é gratidão, ação de graças. Amém? Eu não sei como que o seu coração está neste momento, nesses dias, neste tempo, ao longo deste ano. Mas a Bíblia diz assim: entrai, lá no Salmo, entrai por seus portões, ou entrai por suas portas, com ações de graças e com hinos de louvor. Talvez você fale assim: pastor, mas nós não estamos entrando em uma estação, nós estamos saindo dessa estação. Sim ou não? Nós estamos no começo ou no final do ano? Então o ano está acabando. Então é tempo de entrar pelas portas? Ou daqui a pouco nós estamos saindo dessas portas? Eu estou falando de um calendário humano, tá bom, queridos? Do tempo que nós estamos acostumados a seguir. De janeiro a dezembro, 12 meses. Está encerrando 2025, daqui a pouco chega 2026. Será que a gente já pode entender que já tem algo aí para frente? Sim ou não? E como que essa expectativa tem sido gerada dentro de você? O que você está esperando para o ano que vem? Ontem eu ouvia alguém dizendo que esse ano de 2025 foi muito marcado pelo IA. Sabe do que eu estou falando? Sim ou não? Inteligência artificial. E ficou marcado como o ano do IA, não é? E normalmente quando chega no meio do ano, no final do ano, a gente fala assim: esse ano eu ia emagrecer. Esse ano eu ia jejuar todas as semanas. Pode ser um propósito. A Kátia acabou de falar aqui: Deus faz as coisas com um propósito. Deus não atende necessidade. Deus não atende pedidos e súplicas por si só. Deus atende e realiza propósitos. Há propósito em tudo que Deus faz. Amém? Amém? Eu ia orar todos os dias esse ano, mas não orei. Eu ia ler a Bíblia inteira nesse ano, mas não li. Eu ia congregar mais esse ano, mas não congreguei. Eu ia buscar ao Senhor até encontrar, mas não busquei. E aí começa a vir uma certa decepção no nosso coração. É assim ou não? Geralmente fim de ano é um tempo de um mix, né? O pessoal adora as festas, as celebrações, as reuniões de família, os pratos chiques, os presentes, e a gente fica animado e se programa e compra roupa nova. É assim ou não é quando vai chegando o final de ano? Ou era, ou é, enfim, depende como é para você. E vem um mix com uma tristeza disso que eu acabei de falar. Poxa, esse ano eu queria ter feito um curso tal e não fiz. Esse ano eu queria ter sido uma mãe melhor para os meus filhos e não fui. Eu queria ter sido um pai melhor para os meus filhos, mas não fui. Eu queria ter sido um filho melhor dentro da minha casa, mas eu não consegui, não fui. E aí nós vamos vivendo essa mistura de sentimentos, de expectativa, com frustração, com dor, com esperança, e vai se misturando tudo dentro de nós, e daqui a pouco nós não conseguimos mais entender nada, e vamos nos perdendo até na nossa identidade, porque infelizmente nós temos o hábito de firmar a nossa identidade naquilo que nós fazemos, naquilo que nós realizamos, naquilo que nós conseguimos fazer. Sabia que a nossa identidade não está aí? Nem na igreja não está a nossa identidade. Pastor, como assim? Nem na igreja. Porque a igreja aqui na terra é passageira também. Você sabia disso? A igreja eterna é você, sou eu.
a igreja, a congregação, a reunião, o culto, tudo que acontece, irmão, vai passar, vai acabar. E está acabando, está passando, está chegando cada dia mais perto do final de todas as coisas. E aí nós paramos e entramos nessa grande bagunça e vamos perdendo a nossa identidade e vamos nos afastando do propósito do Senhor. E infelizmente muitas vezes assim vai acontecendo ano após ano. O dia 1º de janeiro é o dia das promessas. O dia 31 de dezembro é o dia da frustração, porque aquilo, tudo que eu prometi para o ano, não rolou. Estou falando algum absurdo? Então vamos encontrar um lugar de equilíbrio no Senhor? Você se propõe a isso? Sim ou não? Nós vamos fazer um exercício. Nós precisamos parar por um pouco de tempo. E nessa parada, nós precisamos encontrar motivos para sermos gratos ao Senhor. É o primeiro ponto. Lembra o que diz lá no Salmo 100? Entrai por seus portões com ações de graças. É o começo. É a primeira porta, é a primeira entrada. É a maneira como nós vamos começar a suportar dificuldades, vencer problemas, derrubar gigantes que aparecem diante de nós. O primeiro passo é a gratidão. É essa primeira porta. É esse primeiro empurrãozinho que precisa ser dado. Amém? Você está aqui ainda? Você crê nisso? Agora nós vamos encontrar na palavra o que nos refere a sermos gratos ao Senhor. Amém? Ainda sobre o mês de dezembro, o número 12, que é o número que representa o mês, por ser o 12º mês do ano, o número 12, ele aponta para unção de governo. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, quantas tribos o Senhor, eu ia falar dividiu, mas não dividiu, né? Em quantas tribos o Senhor organizou a nação de Israel? Quantas? Tem certeza que foram 12? Então tá bom. Aí estava falando agora há pouco de porta, de entrada, de estarmos em um lugar que nós precisamos passar por uma porta para chegar nele. Isso nos faz lembrar do tabernáculo. Sim ou não? Sim? Se nós olhamos para a palavra do Senhor, quantos pães ficavam ali sendo consagrados ou separados para o Senhor? Vou te dar uma dica, se você não sabe. Cada pão representava uma tribo. Quantos pães ficavam ali no lugar santo? 12 pães. Deus não faz nada sem capricha. Deus não faz nada sem propósito. Amém? 12 pães. O que Jesus diz? Eu sou o pão da vida. O tabernáculo também aponta para Jesus. Quem é o sumo sacerdote da igreja, da nossa vida, da história? Quem é? É Jesus. Quando olhamos novamente para o tabernáculo, está parecendo festa de Sucote hoje, né? Falando do tabernáculo. Quando nós olhamos para o tabernáculo, o sumo sacerdote, aquele que tinha a habilitação de entrar no lugar santíssimo uma vez ao ano, no dia de Yom Kippur, ele tinha vestes especiais, sacerdotais, feitas para ele, e especificamente para ele, ou para o sacerdote, independente de quem fosse, tá? Não para ele pessoal, mas para o sacerdote, para esta unção, havia uma roupa específica. E nas vestes dele, no peito, eram colocadas pedras. Quantas pedras eram colocadas no peito do sacerdote? No peito não, né? Na roupa, em frente ao peito dele, chamado
peitoral, era o peitoral do sacerdote. Quantas pedras? 12. Quem é a pedra? Quem é a pedra de esquina? Quem é a pedra angular que a palavra diz lá na Nova Aliança? Jesus. O pão aponta para Jesus, a pedra aponta para Jesus. Olha quantos significados, quantos símbolos deste número na palavra do Senhor. Quantos, vamos para o Novo Testamento então, quantos apóstolos Jesus escolheu e caminharam com Ele? Quantos? 12. Ah, mas um deles não era. E todos que estamos aqui somos? Tomara que sim. Só Deus sabe. Entre os 12, quem sabia que um não era? Ninguém sabia. Só Deus, não cabe a nós. Então quantos eram? 12. E quem foi que escolheu os 12? Ah, então Jesus errou quando chamou Judas para estar com ele? Achamos um erro em Jesus? Não, não foi Jesus que errou. Nunca é Jesus que erra. Quem se perde no meio do caminho, infelizmente, somos nós. Nós não, aqueles outros lá. Os daqui, nós não. A gente é perfeito demais. Passeando um pouco mais na palavra, você chega lá no Apocalipse, e a palavra mostra, e também desde a antiga aliança, na época de Levítico, a palavra mostra quantas portas em Jerusalém. Pode falar, gente, eu sei que talvez você não saiba, mas tudo que eu te perguntar vai ser 12. Combinado? A resposta de todas as questões é 12. Tudo bem? Vamos lá, uma igreja que conhece bem a palavra. Quantas portas em Jerusalém? Oh, glória! 12 portas. Claro que eu estou brincando com você. Muitas coisas que talvez você me pergunte sobre a palavra, eu não vou saber te responder. E a gente vai junto lá, procura, encontra e Deus mostra. Amém? Mas eu já te dei as respostas. Pastor, por que você está falando disso? Queridos, tudo isso aponta para governo. Amém? A organização de uma nação. A estruturação do tabernáculo. Tudo aponta para o próprio Cristo. Os pães, as pedras. O número de pessoas que compunham a equipe ministerial de Jesus. Jesus andava seguido por multidões durante o ministério dele. Mas quem andava com ele eram os 12. A multidão andava atrás dele. Onde ele ia, a multidão ia atrás. Está cheio de crente multidão hoje em dia. Vai atrás. Aonde Jesus está? Ah, é ali? Eu vou atrás. Aí o meu Jesus é a minha cura. O meu Jesus é a minha prosperidade. O meu Jesus é o meu milagre. O meu Jesus é a minha alegria. O meu Jesus é a minha conta paga. O meu Jesus é a minha solução do problema que eu estava passando. E nós começamos a procurar soluções para os problemas que nós enfrentamos e chamamos essas soluções de Jesus. Quando Jesus não é nada disso. Jesus é uma pessoa que diz assim, 12, senta aí, vamos jejuar. 12, chega perto aí, vamos estudar as escrituras. Ah tá, Jesus, mas que milagre você tem para fazer para mim? O milagre que eu tinha para fazer entre vocês 12 eu já fiz. Agora vocês me ajudam para a gente levar milagre para essa multidão que fica correndo atrás de mim. Está entendendo isso? E aí a pergunta hoje para nós, ou uma delas, agora a resposta não é 12, tá? A pergunta é, para que nós entendamos, nós somos discípulos ou nós fazemos parte da multidão? Porque os discípulos são aqueles que caminham junto, quando está tudo bem, quando está tudo ruim, quando você está feliz, quando você está triste, quando você está voando em Deus, quando você está mergulhado no pecado. É gente de verdade que anda com você. É gente que te ama. É gente que está disposto a cuidar de você. É gente que está disposto a
a estar perto? Quem são as pessoas que estão neste lugar na sua vida? São as pessoas que vão te estimular a ser grato, a ser grata ao Senhor em toda e qualquer situação. Amém? Não é ser grato por todas as coisas, é ser grato em todas as coisas. É encontrar motivo de gratidão, mesmo quando eu não quero ser grato. Mesmo quando tudo deu errado. Mesmo quando o ano passou e nada saiu como eu planejei. Eu já estou no 12º pão. Eu já estou na 12ª pedra. Eu já estou frequentando a 12ª tribo. Eu já estou entre as 12 portas, na 12ª, não tem mais onde correr, é a última. É hora de começar a olhar para frente e não mais para trás. Talvez, se nada de bom aconteceu, você não tem nada, absolutamente nada, para agradecer nesse ano. Comece a agradecer pelo próximo. Comece a agir em fé. Comece a dizer obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai agir. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai realizar. Mas, querido, muito mais do que aquilo que Ele vai fazer, agir, realizar, derramar, multiplicar, iar. Muito mais do que tudo isso. Agradeça ao Senhor, porque Ele te ama. Porque Ele é um amigo leal. Porque Ele é fiel, porque Ele não te abandona, Ele não te larga, Ele não vira as costas para você. Amém? A única pessoa, única na Bíblia, preste bem atenção nisso que eu vou dizer. A única pessoa na Bíblia, a única história, o único texto, e não só na Bíblia, mas na história da humanidade, a única pessoa que orou e pediu ao Pai que fizesse algo por ele, sem estar distante do Pai, sem estar longe de Deus. Eu preguei sobre isso na última quinta-feira. Sem estar em pecado, sem estar em incredulidade, mas movido por um propósito. A única pessoa, que pediu ao Pai companhia, mas o Pai se afastou, foi Jesus na cruz. Deus foi injusto com seu filho? Não. Então por que quando Jesus pediu companhia, o Pai lhe deu solidão? Já parou para pensar nisso? Jesus pediu: Pai, esteja comigo. Me sustenta, me ajuda, me segura, eu não vou aguentar. E depois a pergunta de Jesus: Deus meu, por que você me desamparou? Nem Jesus, homem, entendia, sabia o porquê que ele tinha sido abandonado pela presença do Pai. Só o Pai sabia do propósito. Existem coisas que nós vamos perguntar para Deus a vida inteira, e a resposta, talvez até o último dia, quando nós fecharmos os nossos olhos, não vai chegar. Sabe por que isso? Por amor a nós, por amor a você, por amor a mim, por amor a esta casa ministerial, por amor a essa igreja, por amor à sua família, por amor àqueles que habitam com você na sua casa, por amor àqueles que estão no dia a dia ao seu lado, por amor daqueles que estão jogados na rua, por amor daqueles que estão envolvidos na prostituição, na criminalidade, por amor àqueles que estão envolvidos em todo tipo de situação contrária à vontade de Deus. Por amor a todos esses, Jesus ficou só, abandonado, quando foi para a cruz. Aí agora eu te pergunto, será que ainda assim nós não temos motivo nenhum para agradecer a Deus? Será que a minha salvação no decorrer deste ano
Mesmo eu sendo tão desleal, tão infiel, tão sujo, tão pecador, diante do Senhor eu estou falando de mim, não de você. Amém? Mesmo eu me colocando tão distante do Senhor, e o Senhor mantendo a minha salvação, e o Senhor tendo misericórdia de mim, e o Senhor me sustentando, e o Senhor me dizendo: filho, é por aqui, vem por aqui, eu estou com você, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo, eu quero você pertinho de mim. Mesmo em meio a todas essas circunstâncias, nós podemos provar o cuidado e o amor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E esse é ou não é um bom motivo para sermos gratos ao Senhor? Então diga assim: eu não preciso de mais nada que o Senhor faça por mim para ser grato a Ele. Eu não preciso de mais nada. Amém? Amém? E aí nós vamos para a Bíblia. Como eu brinquei esses dias também, tem que ler a Bíblia, né? Senão parece que não pregou. Hoje não teve palavra. O pastor só ficou falando e não teve palavra. Então abre aí sua Bíblia no Salmo 126. Nós já recebemos muitas ministrações aqui na igreja sobre esse texto. Olha o que ele vai dizer para nós. Salmos 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Gratidão, ação de graças. Sabe quando acontece uma coisa que você já... Parece que eu combinei com o testemunho, né? Do Gui, da Cátia e do Sebastião. Mas não foi, tá bom? Mas vamos lá, porque vai servir de exemplo para nós. O que eu vou dizer agora, dentro desse testemunho. Sabe quando você já nem espera mais? Sabe quando assim você já descartou? Olha, eu vou doar tudo porque não vou mais viver isso. Sabe? E aí o Senhor vem e fala: tá bom, você vai viver sim. Como vocês são bonitinhos e merecem, hein? É assim que funciona? É graça, é favor, é bondade. É única e exclusivamente a bondade do Senhor. Não estou falando mal de vocês, queridos. Na minha visão humana, na minha humanidade, vocês merecem e muito. E eu estou muito feliz porque ele ou ela vai ser o meu 10º ou 10ª sobrinho ou sobrinha. Eu já fiz essa conta. Eu já sabia, tá, gente? Eu já fiz essa continha já. Meu Deus, 10 sobrinhos. Que delícia. Que gostoso. Mas já não esperava mais. Sabe aquela situação que você perdeu totalmente a expectativa? É aqui que a palavra está dizendo. O povo de Israel, o povo de Deus, ali naquele tempo, dizendo assim: olha, quando o Senhor nos libertou do cativeiro da Babilônia, após 70 anos cativos, parecia um sonho, não parecia real. Tipo, meu Deus, como que isso pode ter acontecido? A gente já não acreditava mais. Era isso que eles estavam dizendo. Gratidão. Eles estavam gratos ao Senhor. Parece um sonho, parece que não é real. Sabe aquele me belisca para ver se eu estou acordado? Essa sensação, não é? Sim ou não? Quem já passou por isso? Já teve uma grande alegria em algo que você já tinha desistido. E aí deu certo, no fim funcionou. Foi liberto, foi curado, aceitou Jesus, desceu as águas. Era algo humanamente impossível, mas Deus fez. Olha, parece que a gente está sonhando ainda. Deus já está realizando. Deus já está fazendo.
Amém? Aí o versículo 2. Vamos lendo aqui comigo, Salmo 126, versículo 2. Então nossa boca se encheu de riso. NVI, por favor. Então a nossa boca. Salmo 126, 2, NVI. Obrigado. Deus abençoe, Ju. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Os outros estão vendo. As outras nações. Passou da fronteira de Israel. Passou da fronteira daquele povo que estava cativo. Está alcançando a outros. Outros, onde você está no seu dia a dia, outros estão vendo o que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida, e alcança outros também. E eles falam: olha, entre as nações estão dizendo, estão vendo e dizendo: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Está gerando testemunho, isso é ação de graças. As pessoas olharem para você, as pessoas olharem para nós e verem Jesus, e verem o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Isso também é ação de graças. Amém, queridos? Amém? Versículo 3, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aqui estamos falando de coisa boa, de uma libertação de um cativeiro. Você tem noção do que é isso? Um povo, uma nação inteira, 12 tribos inteiras, passarem 70 anos aprisionadas, escravizadas, trabalhando para alguém para sobreviver, para ter o que comer, porque senão vai morrer, perdendo tudo. Olhe para sua família, imagine você perder a sua família. Olhe para a sua casa, imagine você perder a sua casa. Olhe para o seu ministério, imagine você perder o seu ministério. Olhe para os seus amigos, imagine você perder os seus amigos. Olhe para a sua honra, imagine você perder toda a sua honra. Olhe para a sua reputação, você perdendo toda a sua reputação. O respeito que tinham por você, você perde todo o respeito que tinham por você. É simplesmente você perder tudo, você passa a estar acorrentado, aprisionado, dominado. Você não tem absolutamente mais nada. Olha para você, para as coisas que você tem, para o que você vive hoje. Talvez ouvindo isso a gente comece a dar um pouco mais de valor naquilo que a gente tem.